Então vamos iniciar. Nós marcamos para 8 horas e é bom a gente começar mais cedo para terminar mais cedo, né, Aston? Bom, todos nós conhecemos a Silvana e o Aston. O Aston é nosso companheiro, grande trabalhador da Federação Espírita, já foi presidente. Eu tive a honra de estar com ele lá como secretário. E eu vou afirmar, parece que não é errado não, aqui em Goiânia, ele iniciou as atividades aqui no lar, não foi, Aston? E aqui ele trabalhou muito, é o coordenador praticamente de todas as primeiras reformas aqui da nossa casa, coordenador da construção desse auditório, iniciativa dele, projeto dele. Nós tínhamos as reuniões naquele espaço aberto, então é considerado trabalhador e um irmão da nossa casa. É uma grande alegria recebê-lo sempre aqui, a Silvana, e eu sei que todos nós nos vamos beneficiar muito com essa palestra deles. Sejam bem-vindos, todos os presentes, os convidados, nosso irmão lá do centro, a paz dos humildes, setor Campinas e os demais visitantes. Então vamos fazer a prece inicial. Eu convido o nosso irmão José Alberto para fazer a prece de abertura. Queridas irmãs, queridos irmãos, fechemos os nossos olhos, vamos entrar em sintonia com o mundo maior, agradecer a divina providência pela misericórdia de nos permitir participarmos dessa reunião, objetivando sublimar o uso das nossas energias mentais, aprimorando a nossa experiência para o trabalho na seara de Jesus, que antes de tudo é o aprimoramento de nós mesmos nessa jornada reencarnatória. Vamos rogar a Jesus que nessa manhã, Deus nosso Pai, nos envolva com as suas energias de paz e luz, permitindo que possamos aurir, extrair, ratificar em nossas mentes e em nossos corações os ensinamentos que hoje serão ensinados aqui, serão proferidos aqui pelos nossos queridos irmãos, voluntários, servidores de Jesus, doutor Aston e doutora Silvana Prestes. Vamos então rogar a Jesus a sua presença através dos seus mentores em nosso ambiente. Mestre de amor e luz, Deus nosso Pai, nós te agradecemos, Mestre, a misericórdia para conosco. Agradecemos oportunizar que aprendamos mais, Jesus, a trabalhar na tua seara bendita, que possamos ser obreiros úteis e dedicados nessa missão de levar o Evangelho Redentor a encarnados e desencarnados. Rogamos, Mestre amigo, que abençoe os trabalhos dessa manhã, inspirando os nossos palestrantes e abençoando, por tua misericórdia, todos os irmãos e irmãs presentes a esse evento. Que tua paz, a tua luz, a tua misericórdia estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Com a palavra, a nossa irmã Silvana para iniciar o seminário. Deixa eu ver, o som tá bom aqui?
Gente, bom dia. É uma alegria grande estar aqui, apesar de ser domingo de manhã, né? Vocês devem estar ficado felizes, né, de acordar tão cedo. Mas é uma alegria estarmos aqui. Essa casa é uma casa de coração. Eu vim para cá quando fazia parte da Mocidade Espírita, em 87. Fiquei aqui um tempo e depois, há 20 anos atrás, eu voltei para cá para estudar no lar. E, inclusive, fiz o curso de mediunidade aqui com o Aston. Isso há 19 anos atrás, né? Mas eu acho que ele deve ter sido um bom professor, porque de lá para cá eu nunca mais parei de estudar. Então, eu acho que muitos de vocês já estudaram com ele. Hoje nós vamos falar de mediunidade com Jesus. E para a gente começar a refletir sobre algumas coisas, eu trouxe os desafios, alguns desafios na prática mediúnica. Um dos primeiros desafios que a gente encontra na prática é a capacitação do trabalhador na mediunidade e o contínuo estudo em grupo. Muitas vezes, as pessoas que estão num grupo mediúnico, principalmente os médiuns que já têm algum tempo, eles já falam assim, olha, eu não vou estudar mais porque eu já fiz o curso lá em 2000 com o Aston, então eu não preciso estudar mais. Eu já sei, eu já li, então para mim já está bom. E em doutrina espírita a gente sabe que ninguém está formado. Nós vamos estudar para o resto da eternidade. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada. Se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que os seus membros espirituais muito esperam, que os mentores espirituais, está dando um reflexo aqui, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Que os mentores espirituais muito esperam do seu esforço. O Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico, no livro Consolador, questão 392. Aqui é perguntado a Emmanuel se o médium não pode contar só com a ajuda dos guias e se ele realmente precisa estudar, se o guia não vai passar as coisas para ele. E ele fala que não, tem obrigação. Então, gente, estudar mediunidade não é algo que a gente escolhe, é realmente obrigatório. Trabalhar todos os instantes é algo que tem que ser todos os dias. Nós sabemos que mediunidade não é só no dia da reunião mediúnica. E se a gente espera muita ajuda, muitos também esperam de nós. Outro desafio que a gente vê na reunião mediúnica é o uso de práticas estranhas ou exóticas à doutrina espírita. Infelizmente, vemos grupos mediúnicos fascinados com novidades, técnicas diferenciadas, esquecidos de Jesus e distantes de Kardec. Emmanuel, também no livro Luz no Caminho, psicografia do Chico, nessa lição Unamo-nos em Jesus, diz que a grande missão do Espiritismo, à luz dos princípios evangélicos, é a espiritualização de tudo que é humano. E muitas vezes nós estamos na contramão disso, materializando o espiritismo. Aquela questão, se eu não ver acontecer, eu não creio. Se eu não escutar que o meu nome foi falado na reunião, eu não acredito que eu estou tendo assistência. Se eu não colocar o meu nome no caderno de vibrações, será que os espíritos vão esquecer de mim? Falar, meu Deus, não, ele não colocou o nome, então não vou ajudar. Então nós estamos assim, muito preocupados, e espírita quase não gosta de inventar moda, é só descobrir que tem alguma coisa diferente, começa a querer fazer. E aí, principalmente as reuniões, tenho certeza que não é o caso do Lar de Jesus, mas que a gente já viu em vários lugares, a reunião começa a ser a moda do coordenador. Ele estuda, diz que estuda, mas na hora da reunião ele faz do jeitinho que ele quer. E inventa tanta coisa. Nessas andanças, eu estive na coordenação da mediunidade da federação e a gente viajava pelo estado e cada história que surgia, que eu falava, meu Deus, de onde é que surgiu isso? Para vocês terem uma ideia, acho que foi numa dessas reuniões,
Contaram que, eu não me lembro se foi lá no Nordeste, em qual estado, que um coordenador tinha pedido para os grupos da reunião levar pilha descarregada. Todo mundo levar pilha. E no final da reunião, os médiuns ficavam segurando a pilha para descarregar e jogavam a pilha fora. Gente, de onde que vem isso? Outro proibiu os médiuns de, no dia da reunião, comer feijão. Porque feijão tem muito ferro. E aí o magnetismo atraía os espíritos inferiores. Gente, tem lógica isso? E eu fico pensando que o grupo, muitas vezes, aceita essas coisas do coordenador sem questionar. Porque isso é absurdo. Doutrina espírita é fé raciocinada. E quantas vezes a gente aceita? Então vem muita gente com questão de modismo. Ah, não... tem que ter uma toalha branca, tem que ter isso, aquilo. Gente, não tem que ter nada. Se não tiver mesa, não precisa nem ter mesa. A gente pode sentar-se ao redor e fazer uma reunião mediúnica. Então, a gente precisa de desmaterializar e realmente confiar que tem uma equipe espiritual que nos assiste. Porque se médium não falar que tem alguém lá, a gente parece que não acredita. Então, nós precisamos de ter mais confiança e espiritualizar a nossa reunião mediúnica, acreditando que enquanto eu estou lá, eu preciso deixar os meus problemas do lado de fora da sala, desligar o meu celular, esquecer por alguns instantes, na hora que vier o pensamento, a minha família, mais isso, tal e tal, eu pensar, daqui a pouco eu penso nisso, porque agora eu preciso da minha entrega. Eu preciso confiar que enquanto eu estou lá, existe uma espiritualidade que está cuidando de mim, que está atenta aos meus problemas e que está principalmente olhando por aqueles que estão lá do lado de fora, pela minha família. Um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. Kardec, no Obras Póstumas, no projeto 1868. E é isso que a gente acabou de falar. Muitas vezes a gente inventa muita coisa, as pessoas querem estudar muitas novidades, alguém escreve um livro e a gente esquece da universalização do ensino, esquece que uma verdade, quando é verdade, ela tem que ser propagada muitas vezes por muitas regiões diferentes e a gente adota. Eu leio um livro, acho bonito e falo para todo mundo que aquilo que é o correto. Eu já escutei cada coisa que eu ficava pensando assim, meu Deus, eu acho que vocês também. Outro desafio na prática mediúnica é a questão da privacidade das reuniões e do seu conteúdo. O Divaldo Franco, nesse livro Diretrizes de Segurança, que é também escrito pelo Raul Teixeira, na questão 42 ele diz o seguinte: a reunião mediúnica não deve ser de caráter público, porque teria feição especulativa, exibicionista, destituída de finalidade superior. Mesmo nas reuniões mediúnicas privativas, deve-se manter um número ideal de membros, não excedendo a 20 pessoas, para que se evitem essas perturbações naturais nos grupamentos massivos, onde haja um grupo mediúnico, um grande número, que seja dividido em 2 trabalhos separados, porque em movimento espírita, na ordem do bem, dividir é multiplicar a benefício daqueles que se repartem. Bom, nós já sabemos que a reunião mediúnica tem um caráter privativo. Não é algo que entra qualquer pessoa, não é algo que entra alguém que esteja despreparado. Alguém chegou passando mal na nossa reunião, está lá na porta, nós vamos dar um passe nessa pessoa, mas nós não vamos deixá-la na reunião mediúnica. E vai pedir para ela, olha, depois você é encaminhado para o tratamento na casa. É óbvio que nós vamos auxiliar, mas nós não vamos deixar essa pessoa lá, porque inclusive ela pode sair até pior. Ouvir uma manifestação de um espírito que fala que vai acabar com ela. Se muitas vezes nós que fazemos curso estudando, diante de algumas manifestações que são mais ameaçadoras, se a gente vai para casa às vezes até pensando, imagina uma pessoa que não tem estrutura. Ela não volta mais, ainda vai falar que reunião mediúnica é a pior coisa que tem. Quando fala na questão do número, o Leon Denis falava em 12, André Luiz 14, e o Divaldo está falando em 20.
Mas é uma questão assim, que as pessoas precisam de observar. Porque às vezes um grupo com 12 pessoas consegue harmonizar, outro não. Às vezes um grupo com 22 pessoas consegue se harmonizar e outro não. Então depende do grupo, depende da afinidade. Mas um grupo muito grande é complicado. Na casa de Eurípides nós temos uma reunião na terça-feira e o nosso grupo é muito grande. Para vocês terem ideia, a gente tem um grupo com 32 pessoas, 33 pessoas. Então não dá para fazer a prática juntos. O que nós fazemos? Nós fazemos o estudo juntos, em cima, e aí na hora da prática, nós fazemos meia hora de estudo, na hora da prática a gente divide. Então um grupo de mais ou menos 14 pessoas fica numa sala, e o outro tem outra sala, vai para outra sala. Então nós estamos no mesmo grupo, mas na hora da prática a gente faz isso que o Divaldo fala, justamente para que a gente possa efetivar melhor o trabalho. Porque até inclusive, quando nós temos lá, vamos dizer, se ficassem 20 pessoas, vamos dizer que nós teríamos 10 médiuns psicofônicos. O que vocês acham que iria ficar complicada a questão das comunicações? Porque se a gente priorizar uma comunicação por vez, já chegou o grupo mediúnico e falou assim, olha, nós conseguimos fazer 2 por vez no nosso grupo, é organizado. Tudo bem, não é proibido. Mas o ideal seria que fosse só uma, para que a gente possa ouvir o que o Espírito está falando e vibrar em conjunto com ele. Se eu tenho 10 médiuns numa reunião, como é que vai dar passividade para 10 médiuns? Quem é que vai primeiro? E o segundo? Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma história de uma pessoa que ela falou assim, que eles tinham uma reunião mediúnica pública. Eu falei, como pública? Ela falou, não, nós sentamos no salão do sempre, fazemos uma reunião lá. As pessoas chegam e podem assistir. Aí nós fazemos um círculo. Eu falei assim, de quantas pessoas? Ela, umas 50. Eu falei, como? Ele falou, é. Aí eu falei, como funciona isso? Ela falou, não, é assim. O coordenador, ele designa quem é que vai incorporar. E aí, assim, se eu já incorporei hoje, eu tenho que passar não sei quantas semanas sem dar passividade. Falei, gente, mas isso não funciona, cadê a direção espiritual? Então, assim, eu falei, olha, eu acho que vocês deveriam repensar se isso está sendo produtivo ou não. A questão também de sair falando tudo da reunião mediúnica. Tem gente que às vezes recebe uma mensagem da reunião mediúnica e passa para todo mundo. E isso é muito complicado, gente. Nós vamos ver agora mesmo na questão da avaliação das mensagens. Outro desafio, a disciplina individual do médium e do grupo. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, nesse livro Oferenda, ela disse o seguinte, o exercício da mediunidade impõe equilíbrio, perseverança e sintonia. A disciplina moral e mental criará hábitos salutares que atrairão os espíritos superiores interessados no intercâmbio entre as duas esferas da vida, facilitando o ministério. A disciplina moral e mental. Disciplinar sem a crueldade, é óbvio, com amor, mas sabendo primeiramente na nossa cabeça qual é a nossa tarefa. Ela é importante para nós? Ela significa algo na nossa vida? Então ela merece que a gente se disponha a ela. Equilíbrio no comedimento de atitudes, durante a absorção dos fluidos e posterior comunhão psíquica com os desencarnados, auxiliará de forma eficaz na filtragem do pensamento e na exteriorização dele, principalmente na absorção dos fluidos. Existem médiuns que são muito barulhentos, que exageram um pouco na comunicação, que passam coisas que não deviam falar. Não tem um pingo de disciplina de filtrar o que o espírito está falando. O que vem na cabeça ele fala. Eu já vi reuniões mediúnicas
onde espírito ficou acusando todos os membros da reunião e falando coisas que não eram verdade. E desmoralizou algumas pessoas que uma certa pessoa chegou a sair do grupo, que falou, não vou lá mais. Porque as pessoas estão pensando que aquilo que o espírito falou é verdade e não é. Olha que absurdo. O erro é do espírito? Não. Falta de disciplina do médium. Às vezes, o espírito quer dar murro na mesa, quer gritar. Eu sou médium psicofônica. Às vezes, eu falo que eu sou uma pessoa que eu já falo alto. Se vem um espírito que fala alto, a gente grita. Então, eu preciso me controlar. Porque eu já gosto de falar alto. Eu já gosto de gesticular. Já falo assim, Então, se o espírito gesticula demais, eu dou um tapa no esclarecedor, se tiver praia. Então, eu preciso me conter. Eu já sou um pouco sem paciência. É uma coisa assim que eu preciso aprender muito. Se vem um espírito meio raivoso, meio sem paciência, imagina que coisa. Eu não sei porque eles gostam de mim. Tem uma afinidade, assim, o pessoal fala assim, engraçado, né? Os espíritos bravos, assim, gostam da Silvânia. Eu falo, gente, eu sou tão calma. Mentira. Mas é porque a gente tem uma afinidade, né? Acho que na forma, assim. Então, para a gente aprender, precisa disso. Então, quando eu começo a sentir aqueles fluidos, que eu já começo a ver naquele processo se é um bom espírito ou não. Porque eu começo a me sentir bem, tranquila, envolvida. Às vezes, é tão interessante essa questão de fluido, né? Que às vezes eu tô lá assim, eu começo a sentir pelo grupo um amor, mas um amor que eu falo assim, gente, eu nem sabia que eu amava tanto esse povo desse jeito. Só que não era eu, né? Aí já é um espírito amigo que vem declarar o seu sentimento. E às vezes eu falo, gente, que raiva que eu tô do Aston, às vezes durante o dia. Eu tenho vontade de acertar ele. Eu falo assim, gente, eu não tô aguentando olhar para a cara dele desde manhã. Ele é que, de vez em quando, agora eu já falo de manhã, falo assim, olha, não me testa hoje. E aí eu vou ficando tão estressada, sabe? Tudo que ele fala, e na hora do estudo, até na hora do estudo eu olho e falo, meu Deus do céu, mas que irritação, para de falar. Ah, gente, não dá outra. Quando vem na reunião, um amiguinho nosso. Justamente o quê? Que estava com toda essa sensação. Então, muitas vezes, essa disciplina de não faltar à reunião, ela é imprescindível. Porque eu estou em casa, às vezes, passando mal, e é aquele dia que eu não quero ir. Tem dia que eu falo assim, gente, por que tem reunião mediúnica? Ah, não, tem dó. Estou cansada, a gente trabalha, né? Tem que ir lá. E às vezes eu fico pensando que sou eu, e não é. Às vezes eu estou com muita dor de cabeça, dor no estômago, dor não sei o quê. Esses dias eu falei, pastor, eu falei, gente, eu estou morta de cansado, que dor no corpo. Fui para a reunião mediúnica, passou. Então, essa disciplina de reconhecer esses fluidos é necessária para a gente. Eu estou falando no caso dos psicofônicos, mas todos da reunião mediúnica são assim. Todos sentem da mesma forma. Perseverança no labor conduzirá a um clima de harmonia no próprio médium, que se credenciará ao serviço do bem, junto aos obreiros da vida mais alta, objetivando os resultados felizes. Perseverança, mesmo que seja difícil. Porque tem dias que a gente fala, meu Deus, hoje eu estou tão ruim que se eu for lá, eu acho que eu estrago a reunião. Não é assim. Tem dias que a gente tem que ir mesmo até para receber. No sentido de quando você quer doar, você recebe ao mesmo tempo. Eu me lembro, a Wanda está aqui, eu participava na Casa de Eurípides, um trabalho na quinta-feira de manhã, e tinha um dia que era uma reunião, eu ia fazer a palestra, 8 horas da manhã. E aí, eu me lembro que eu acordei, assim, eu moro perto da casa, eu acordei umas 7h15, e falei, nossa, hoje eu estou com sono, eu vou dormir um pouquinho mais. Aí dormi um pouquinho mais, quando eu acordei 7h30, eu falei assim, gente, eu acho que eu não vou não. Olha que eu nunca faltei uma palestra, nunca. E aí eu falei assim, gente, eu acho que eu não vou não. Lá tem um companheiro nosso que ele substitui os palestrantes que não vai, geralmente os que não vão. Eu falei, não, eu acho que não vai precisar de mim.
tem dó, estou cansada. E fiquei assim na cama, aí vem um pensamento assim, mas Silvana, você preparou para ir? Você não vai? Aí eu fiquei, né? Aí eu sentei na cama, olhei no relógio, falei assim, eu vou. Aí eu na hora só falei assim, meu Deus, me ajuda, gente, me ajuda para eu não chegar atrasada, porque eu vou. E vesti a roupa correndo, eu cheguei lá 8h05. Começava às 8h, e naquele dia os pacientes que tomavam passe tinham atrasado um pouquinho para sair da sala, então eu cheguei no horário. Aí eu comecei, fiz a palestra. Na hora da reunião mediúnica, depois, apareceu um espírito bravo comigo. Por que você veio? A gente fez de tudo para você não vir. Mas aí chegou uma hora lá que aquele povo cercou você e a gente não conseguia chegar mais perto. A única coisa que eu fiz foi, por favor, meu Deus, me ajuda para eu poder ir na reunião. Com um sentimento sincero. Eu nem cheguei a fechar os meus olhos, fazer uma prece, pedir, abrir o evangelho, não. Eu só pedi ajuda. E eles falaram, não, na hora que você fez isso, não dava mais para chegar perto. Olha para vocês verem a assistência que nós temos. E a gente, às vezes, duvida disso. E a sintonia vai depender dessa disciplina, do equilíbrio e da nossa perseverança. Kardec, também no Livro dos Médiuns, diz que a reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes dos seus membros e formam como um feixe. Esse feixe tem mais força quanto mais homogêneo for. Então, se eu for para a reunião mediúnica pensando diferente do grupo, se eu não me encaixo naquele grupo, se eu não consigo concordar com a disciplina daquele grupo, talvez seja melhor eu procurar outro grupo. Porque talvez seja eu que estou destoando. Porque tem gente que às vezes participa de tantos grupos e aí fala assim, todo grupo que eu vou é desequilibrado. Ela participou, acho que tudo quanto é centro de Goiânia, mas todo grupo que eu vou é ruim. Dá vontade de falar assim, você já deu uma olhada para você mesmo, se não é você o problema? Porque se todo grupo que vai... Gente, grupo mediúnico tem problema. Não existe grupo perfeito, porque nós não somos perfeitos. Eu falo que grupo mediúnico parece uma locomotiva que vai andando. Aí, com o processo, ela vai balançando e os parafusos vão afrouxando. De vez em quando é preciso parar e apertar. Isso é um processo natural e normal. Se a gente procurar grupo mediúnico perfeito, primeiro vamos ser imperfeitos. A outorga das responsabilidades inerentes a uma equipe mediúnica não é feita de uma vez. Ela é concedida aos poucos à medida que a equipe de encarnados faz jus. Então, o alto encaminha tarefas cada vez mais sérias e complexas. Se o grupo de vocês está começando a receber espíritos mais difíceis, mais complicados, e a coisa está ficando difícil, parabéns. Seu grupo está mais preparado. A gente já acha, não, meu Deus, o grupo tá ruim, né? Que agora, antigamente os espíritos eram mais fáceis, o Aston depois vai falar do diálogo. Se a coisa está ficando mais difícil, é sinal que a espiritualidade está confiando que nós podemos receber espíritos mais difíceis. Gente, quem é que trabalha nas piores zonas umbralinas, naquelas zonas mais de sofrimento? São os espíritos mais evoluídos. Porque nós que somos esses espíritos aqui comuns, não damos conta de lá. Porque se a gente for lá, a gente se perde, a gente desequilibra, aí volta pior. Então, para lidar com tarefas mais complexas, tem que ser espíritos mais preparados. Então, a gente não tem que temer ameaça. Se nós estamos sendo ameaçados por alguns espíritos, é porque o nosso trabalho está repercutindo de alguma forma. Porque senão eles não preocupariam com a gente. É porque a gente está semeando amor e está fazendo alguma diferença. Não deve ser, nesse livro, Na Qualidade na Prática Mediúnica, questão 78, ela diz o seguinte, não deve ser cultivado pela direção, nem pelo grupo, o hábito de identificar responsáveis ocupados pela qualidade insatisfatória, mas, ao contrário, envidar-se esforços no sentido de resolver os problemas detectados, erradicando-se-lhe as causas através de estudos, encontros, seminários, para troca de experiências e também ajustando-se a capacidade de cada membro às expectativas da função que desempenha.
Imprescindível que a equipe não se acostume a conviver com erros ou deficiências, e, em vez disso, criando mecanismos rápidos para identificá-los e corrigi-los. A gente não pode olhar para um grupo e achar assim que o problema do grupo é só a pessoa. É o fulano, se você sai do grupo, o grupo fica bom. E às vezes ele sai e o grupo não toma jeito, porque ele é apenas mais um. Mas é óbvio que se tem uma pessoa que está causando problemas no grupo e ela está destoando muito, o coordenador tem o dever de chamar essa pessoa em particular, conversar com ela, propor talvez um tratamento, dizer do que está acontecendo. Se essa pessoa continua e não se enquadra no grupo, continua não fazendo parte e ela está destoando muito, lembrem do Evangelho. Quando é que é lícito revelar o mal de alguém? Quando prejudica uma maioria. Nesse caso, tem que se chamar o grupo e expor a situação. É óbvio que o que fica dentro do grupo é do grupo, gente. Não tem que sair falando, fulana saiu do grupo porque ela estava desequilibrada, porque isso é falta de caridade. Então, resolver estudando. Tem grupo que, às vezes, é preciso parar o trabalho e estudar. Porque, às vezes, o grupo está tão desarticulado que fala, gente, vamos parar? A gente suspende a prática. Isso eu já vi várias vezes acontecendo. E outra coisa, ajustar a capacidade de cada membro às expectativas que desempenha. Às vezes, a gente chama alguém para ser esclarecedor e ele não tem capacidade para isso, pode até ter boa vontade, mas naquela função, ele não consegue. Às vezes tem gente que quer porque quer ser médium psicofônico. Aí toda reunião não desenvolve. E eu não sei porquê, não precisa disso. Nós estamos todos auxiliando de alguma forma. É o coordenador, o médium de sustentação, o esclarecedor. Então, a gente não precisa ter um papel de destaque, porque é um ser coletivo onde todos ajudamos. Se o coordenador nota que ele chamou alguém para ser esclarecedor e ele não está se saindo bem, proponha estudos e a pessoa não consegue, chegue para ele e fale, olha, vamos ficar na sustentação? Experimente outros. Principalmente quando é um grupo iniciante, que as pessoas ainda estão desenvolvendo. Porque às vezes falta para nós essa maturidade no início, aí tem que insistir. Eu me lembro quando eu estava aqui ainda no Lar de Jesus, em 2002, eu fui participar da reunião mediúnica na Federação. E eu era completamente, gente, iniciante, morria de medo de espírito. Morria. Cheguei na reunião mediúnica, as primeiras manifestações que eu vi, meu coração só não saía pela garganta porque eu me segurava, a vontade que eu tinha. Aí os espíritos começavam a ameaçar lá a reunião, eu chegava em casa e pensava assim, o que eu estou fazendo lá? Eu fui para lá, piorou. E agora eles me descobriram e estão, parece que andando atrás de mim. É o pensamento que eu tinha. E aí, eu fui, quem dirigia a reunião na época era até o Calci, eu fui ser esclarecedora. Aí falar assim, olha, vai esclarecer o espírito antes de desenvolver a psicofonia. Eu falava, quase morria de medo. A Maria Helena, que é aqui do Lar de Jesus, não sei se vocês conhecem, também fazia parte lá do grupo, ela era esclarecedora. A Mariazinha. E quando elas faltavam, ou uma não ia, eu já ficava pensando, ele vai me chamar, meu Deus do céu, não me chama. E ele chamava, e eu não tinha essa estrutura. Eu me lembro uma vez que eu fui conversar com o espírito, o Aston vai falar sobre a questão do diálogo, e o espírito estava falando assim, que ele gostava muito de beber, que ele era alegre, porque ele gostava de beber e tal, e isso e aquilo, e eu caí na besteira de falar para ele que ele não precisava beber para ser feliz, que eu não bebia, eu era feliz, me dando como exemplo, nunca mais fiz isso, graças a Deus. Eu falei, olha, eu não bebo, e sou feliz. Ele virou para mim e falou assim, não bebe agora, porque bebeu tanto no passado, aprontou tanto que agora não bebe. Gente, minha cara caiu no chão. Aí eu, com a minha imaturidade, não sabia o que falar, né? Falei assim,
Pois é, né? Mas agora eu mudei de ideia. E eu falei, nunca mais me dou como exemplo. Graças a Deus, nunca mais. Fiquei no esclarecimento por mais, acho que uns 8 anos, mas nunca mais. Lembrei, falei, opa, eu como exemplo não me dou mais. Então, quando alguém, o irmão falava, ah, você é isso, eu falava, infelizmente sou. Comprometimento moral e a responsabilidade com o trabalho. A comunicação está relacionada com a conduta moral do médium. Gente, essa questão de conduta moral. É necessário uma vigilância, sim, com a questão de atos, pensamentos. Eu tenho uma memória muito fotográfica, então eu evito, de qualquer forma, ver qualquer cena mais chocante, porque grava. E na hora da reunião mediúnica, que é a hora que a gente fica silenciado, é justamente aquela cena que vem. É ou não é? Por isso que filme de terror, filme mais violento, notícias, fotos, eu evito completamente. E eu acho, aliás, tenho certeza que deveria ser evitado. Porque a gente é fotógrafa. E essa questão da condição do nosso pensamento, ela é muito importante. Há pessoas que não conseguem orar e quando vão orar, ocorrem-lhe pensamentos de teor vibratório muito baixo. Se nós, a vida inteira, jogamos para o inconsciente ideias depressivas, vulgaridades, criamos ideoplastias perniciosas. A nossa memória anterior ou subconsciente fica encharcada daquelas fixações. Na hora em que vamos exercitar um pensamento ao qual não estamos habituados, é lógico que primeiro aflore os que são frequentes, também nesse livro Diretrizes de Segurança. Por que na hora da reunião vem todos os pensamentos que a gente não pode pensar? É incrível, vem o problema do dia a dia, a conta que você tem que pagar, aquela pessoa, o que você ia fazer depois, a preocupação com o filho, aquela notícia que você viu de manhã e ficou lá martelando. Por quê? Porque estamos indisciplinados. E qual que é o comprometimento com a reunião? Se eu me acostumar a fazer uma limpeza, a disciplinar o meu pensamento durante os dias, vai chegar na hora da reunião, vai ser mais fácil para mim. Por isso que não pode faltar tanto a reunião mediúnica, porque a gente perde a disciplina muito fácil. Esse costume de toda semana, para ir, é uma coisa, mas aí eu vou uma vez, falto duas, vou uma vez, falto duas. Que disciplina que eu terei na hora? Qual que é esse comprometimento que eu estou com o meu grupo? Cada grupo mediúnico tem como apoio uma equipe espiritual que corresponde às suas intenções e ao seu compromisso. Ah, então, Silvana, um grupo mediúnico é todo desarmonizado, que os médiuns vão lá para resolver problemas próprios. Tem uma equipe que o assiste? Tem. Uma equipe desarmonizada que está interessada em responder problemas próprios. Isso é óbvio, gente. Nós temos aquilo que a gente quer andar perto. Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, diz que se o grupo empenha-se em servir desinteressadamente dentro do Evangelho do Cristo, escorado na doutrina espírita, disposto a amar incondicionalmente, terá como apoio e sustentação uma equipe correspondente de companheiros desencarnados do mais elevado padrão espiritual, verdadeiros técnicos da difícil ciência da alma. Perfeito nós não somos, mas o que é avaliado em nós é o esforço que a gente faz, a vontade que a gente tem de melhorar, o reconhecimento das nossas imperfeições. É isso que cativa os espíritos superiores. Quando eu penso, meu Deus, eu tenho pouco a oferecer, mas isso de verdade, não é falsa humildade não, mas o que eu tenho para oferecer, eu vou oferecer de coração. E os espíritos olham e falam, vamos ajudar. Porque a boa vontade ali, a vontade de servir, a vontade de ser útil, de ser instrumento de Jesus, prevalece. A moral do médium determina o seu comportamento como criatura humana e regula suas relações com os espíritos. A questão moral não surge da faculdade mediúnica, mas da sua consciência. José Herculano Pires, no livro Mediunidade. Por isso é que eu preciso manter
esse pensamento, esse cuidado com a moral quando eu estiver fora da reunião. Porque se eu sou uma pessoa maledicente, se eu costumo ver nos outros só defeitos, se eu acho que eu sou melhor, eu preciso trabalhar isso em mim. Mas para que eu possa trabalhar isso em mim, é preciso que eu reconheça que eu tenha. Porque senão não trabalha. Como é que você educa algo em você que você acha que você não tem? Não vai melhorar. O homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Além da satisfação que proporciona a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Que se esforça seriamente, já encontra aqui a felicidade. Allan Kardec, no Obras Póstumas, já está dizendo isso. Outra coisa que acontece na reunião que tem um probleminha. A questão do animismo. Todo fenômeno anímico, todo fenômeno mediúnico é também anímico, porque ele passa pela alma do médium. Mas uma comunicação anímica é como se o médium incorporasse a sua própria alma. É médium de si mesmo. Provavelmente, quando o médium entra naquele estágio de relaxamento, de esvaziamento, libera imagens do inconsciente, que podem ser dessa encarnação, que podem ser personalidades dele de outra encarnação, e dá a comunicação. Comunicações que são repetidamente a mesma coisa, o coordenador deve observar. Provavelmente é só um conteúdo anímico. Porque o mesmo espírito não vem toda reunião durante 1 ano, 2 anos falando a mesma coisa, não. Alguma coisa está errada. O conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação, André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, define de animismo. Por vezes, muito difícil distinguir num dado efeito que provém diretamente da alma do médium do que promana de uma causa estranha, porque com frequência as duas ações se confundem com válido. Médium tem aquela coisa assim, será que é meu? Começa a vir a influência, você começa a sentir os fluidos, aí vem um pensamento. Aí você fala assim, por que eu estou pensando nisso? E muitas vezes, quando a gente começa a questionar o pensamento, a comunicação, o circuito mediúnico não se completa. Porque eu começo a questionar, é meu ou não é meu? Ah, mas isso sou eu que estou pensando. Se você não estava pensando aquilo antes, se aquela imagem é diferente para você, não é você. E se for você, você vai deixar passar, vai ser atendido pelo esclarecedor. O que não pode é continuar a mesma comunicação. Mas às vezes tem aquele pensamento assim, ai, que vontade de ir embora. Nossa, o que eu estou fazendo nessa reunião? Você estava antes com vontade de ir embora? Não, não estava. Mas naquele momento me deu vontade de sair correndo. Provavelmente não é você. Aí quando passa a comunicação, vem o espírito falando, eu quero ir embora daqui, eu não gosto. Ou então começa a desacreditar, ou começa com uma dor. Começa a vir uma imagem, por exemplo, de um buraco. E você fala, gente, que buraco é esse? Ou às vezes vem uma imagem de um fogo. Muitas vezes nós captamos símbolos. E a gente depois, quando vem da comunicação, a história vai se desenrolando. Tem médium psicofônico aqui? Vocês podem ver que é dessa forma. A gente pega a primeira imagem, às vezes é uma imagem da Idade Média lá, de uma igreja. Você fala, que igreja é essa que eu estou vendo? Coisa estranha, não estava pensando em igreja. E aí, quando vê, tem a comunicação de uma freira, de um padre. Porque a gente pegou o simbólico da imagem e depois vem a comunicação. O médium é que dá as características individuais ao fenômeno. Somos nós que damos a qualidade. O instrumento somos nós. Se eu sou um instrumento desafinado, a comunicação sai desafinada. Mas se eu sou um instrumento que me esforço para aprender, médium, esclarecedor, às vezes fala assim, eu vou estudar só doutrina espírita. Mas é preciso, segundo a Ivone Pereira,
que o médium conheça de cultura, que o médium conheça estudando, porque senão chega um espírito lá, que o esclarecedor vai atender, e é um espírito muçulmano. E não vai adiantar você falar do evangelho de Jesus para ele no primeiro instante. Mas e o muçulmano, o que eles estudam? Quem é para eles uma figura? Eu só vou conseguir isso se eu tiver estudado, porque eu vou saber que é Maomé, eu vou saber que é o Alcorão e vou saber dialogar com ele. Então, se vem um espírito que passa as informações, eu preciso saber das informações, porque senão eu absorvo a mensagem e não consigo passar. Bom, isso aqui eu vou ler só o finalzinho, eu vou acelerar um pouquinho, senão não vai dar tempo. A lei dos fluidos, pelas sensações que o médium registra, eu falei isso, durante a influência que o envolve, passa a identificar qual a entidade que dele se acerca. Só o tempo, porém, lá no finalzinho, pelo exercício continuado, oferecerá lucidez, segurança para discernir quando se trata de informação dos seus próprios arquivos ou da interferência dos bons espíritos. Tem coisa que eu sempre chego em casa e às vezes refletindo eu falo, gente, eu não confio, eu sempre falo assim, será que sou eu? Será que eu estou passando e tal? Mas às vezes eu já cheguei até na internet para pesquisar algumas informações que eu fiquei desconfiado. Falei, da onde que veio isso? Eu não sabia que era desse jeito. E quando confirma, eu fico um pouco mais tranquila. Por quê? Porque o natural da gente é duvidar. O que você não pode é duvidar demais e sempre, porque um médium que confia cegamente nas suas manifestações, que acha que tem certeza, pode ser um médium fascinado. Porque ele não duvida de nada que vem por ele. Não, foi sim. Foi doutor Bezerra que chegou. Ele falou e disse. Eu já tive casos dessa questão de animismo e mistificação de um grupo, acho que um grupo lá de Trindade que contou que eles estavam na reunião mediúnica. E aí o mentor aqui falava tudo que tinha que fazer. O mentor dava a ordem, ninguém questionava. Só que apareceu outro mentor. E um dia, numa reunião, os mentores começaram a discutir. Que coisa, né? Um incorporou numa médium, o outro incorporou noutra médium. Um mentor dizia que era para fazer uma coisa e o outro incorporou e falou que não era daquele jeito. Agora pensa, gente, vê se isso tem cabimento. Mentor de um grupo, um espírito que é acima de nós, ficar batendo boca na reunião mediúnica. Aí a pessoa falou assim, eu achei aquilo muito estranho, eu saí do grupo. Falei, não, não é muito estranho, é completamente fora do normal. A mistificação, ela já é diferente. Quando o espírito aparece na reunião com um nome, Eurípides Barçanufo, parecendo que é um espírito bom, tem espírito que chega na reunião e começa a falar, e fala, e usa umas palavras que você tinha que ter um dicionário para entender o que ele estava falando. E fala bonito. E coloca e põe a voz e fala, e fala. E de repente você vai olhar a comunicação dele, não tem nada. Não falou nada, falou bonito, porque a gente não entendeu nada. E acha que está lindo. E não falou nada. E simplesmente tomou o tempo da reunião. É preciso ficar atento a isso. Só enrolou a gente. E às vezes o coordenador acha aquilo bonito e às vezes em alguns médiums o próprio coordenador incentiva. Porque deixa. E o grupo está vendo que aquilo precisava dar uma repensada e o coordenador vai deixando até que realmente toma conta. Emmanuel também é perguntado se a mistificação sofrida por um médium significa ausência de amparo dos mentores do plano espiritual. Então, se eu acho que é um espírito, e até falo, olha, eu acho que é tal espírito, e eu estou enganada, não é, e eu fico chateada, olha o que o Emmanuel responde. A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal e dos excessos de confiança em si mesmo. Então, um bom médium pode sofrer uma mistificação? Pode. Pode passar um espírito que não é o espírito que ele achava que era? Pode. Isso significa uma coisa do outro mundo que o médium... Não.
Ah, mas como que é um grupo tão equilibrado e a espiritualidade permitiu? Por causa disso. Proteção. Para que o médium não fique achando que ele é o dono a última bolacha do pacote, né, que a gente fala. Outra mistificação que acontece é quando o médium não incorpora e finge que está incorporado. Isso já aconteceu. Ou então o médium aproveita para bem naquela hora falar dos companheiros do grupo, que ele não gosta, né? Marido e mulher em reunião mediúnica, às vezes, não acontece comigo, tá? Às vezes a esposa, vamos dizer, incorpora e aproveita na hora, né? Faz de conta que é um espírito, fala assim, você sabe o que você está fazendo na sua casa, você não dá valor na sua mulher. E às vezes o coitado do esposo até pensa, fala, nossa, olha o que o espírito veio falar para mim. Mas que pena, né? A médium deixou passar tudo. E às vezes não é. Porque muitas vezes o médium que passa, a mediunidade, ela oscila. Tem momentos que nós somos mais médiums e menos que a gente perde um pouco a sensibilidade. Então, às vezes, quando o médium psicofônico passa uma reunião, passa 2, passa 3, passa 4, sem comunicação, muitas vezes ele se sente na obrigação de passar alguma coisa. Quando ele não passa por psicofonia, ele fala que viu. Ah, eu vi aqui na reunião o que aconteceu e tal e tal. E simplesmente, ou pode ser da mente dele projetada, ou ele está, na verdade, criando aquilo para dizer que a mediunidade dele está. Exame das comunicações. Gente, essa questão de exames, comunicações, é complicado. Porque médium, acho que já vem médium para aprender um pouco de humildade, que não tem nenhuma. E quando a gente é criticado, ou quando a gente é avaliado, que aquela comunicação não é aquilo que a gente pensa, o médium às vezes se ressente, né? Pode contar às vezes, para não... E outra coisa que acontece também, na Revista Espírita, Kardec coloca isso, que de resto seria injusto colocar todas as más comunicações à conta do médium. Todo mundo sabe que os espíritos atraídos por esse meio podem prejudicar as manifestações, seja pela diversidade dos caracteres, seja pela falta de recolhimento. Então, quando há uma má comunicação, ou pode ser o médium, ou pode ser o grupo. Porque um grupo que não é harmonizado, não é disciplinado, pode facilitar essas comunicações falsas, vamos dizer. Os bons espíritos aconselham, eles não mandam, eles não se impõem, sobre o que se ignoram se calam. Os espíritos levianos falam com a mesma segurança daquilo que sabem e daquilo que não sabem, respondem a tudo sem se importarem com a verdade. Eu gosto de falar muito isso aqui, principalmente para mensagens que são passadas no WhatsApp. Eu falo, gente, espírita devia ler as mensagens que passa, devia analisar o que está passando e não ficar propagando as coisas. Tem gente que nem lê, aí lê no final assim, Bezerra de Menezes, pum! A mensagem psicografada ontem, aí você vê a mensagem tem 1 ano, tem 2 anos. Eu já vi a mesma mensagem que era da Joana de Anjos, do Bezerra de Menezes, do Eurico Berçanuva, a mesma. E aí tem mensagens que começam assim, nós, os espíritos do bem, estamos preocupados com a Terra. Ou então, nós, a equipe de espíritos superiores, estamos preocupados com a Terra. Orem, se reúnam às 7 horas da noite para vibrar pelo país tal, primeiro, no dia tal, porque o mundo está em catástrofe. Primeiro, vocês acham, sinceramente, que os espíritos bons chegam e falam assim, olha, eu sou superior. Sinceramente, eles já entram falando assim, nós, os espíritos do bem, por favor, né, gente? A característica deles é a humildade. Outra coisa, vocês acham que algum espírito bom vai dar uma mensagem que gere caos, insegurança, dor, que faça a sua vibração ir lá para baixo de preocupação, gente? Os alertas, olhem os alertas que André Luiz dá nas suas mensagens, Emmanuel. Tem algum, eles falam, é tão claro, porque eles falam, tomem cuidado com isso, façam isso, porque Deus está no comando, porque Jesus está assim. Não falam que a coisa vai desandar.
Porque a gente começa a pensar assim, gente, se os espíritos superiores não estão dando conta e Jesus está preocupado, o que será de nós? Às vezes eu falo assim, será que Jesus tirou férias e deixou o mundo, né, nas mãos de outra pessoa? Gente, é umas coisas que a gente precisava de pensar. Uma coisa também que acontece e é complicada, que é uma dificuldade, é processo obsessivo no grupo mediúnico. Livro dos Médiuns coloca na parte 2, no capítulo 23. Primeiro, persistência de um espírito se comunicar, queira ou não o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc. Opondo-se a que os outros espíritos o façam. Então, aquele espírito que em toda reunião é ele que aparece, é o mesmo, conta a mesma história, nenhum esclarecedor dá conta dele. E ele vem, e ele vem. Isso é sinal de obsessão, sim. E provavelmente de fascinação. Que tem médium que nenhum esclarecedor dá conta de esclarecer. É incrível. E aí você pode ver que o médium é uma pessoa rebelde. Porque o médium tem obrigação de, na hora da comunicação, envolver o espírito com amor e facilitar a coisa. Mas a gente pega e deixa ele falar o que quer. É naquele momento que, às vezes, o espírito quer falar, e eu preciso segurar para ouvir o esclarecedor. Isso faz parte da educação mediúnica. Ilusão, não obstante a inteligência do médium, impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Eu já vi gente que chegou com livro psicografado em casa, pelo Eurípides Barçanufo, querendo editar. Gente, será que a pessoa não pensa que aquilo lá tem que ser avaliado, tem que ser analisado? Crença em infabilidade e identidade absoluta dos espíritos que se comunicam sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas. Olha o que a gente acabou de falar. Confiança do médium nos elogios que fazem os espíritos que por eles comunicam. Ah, esse médium, sem ele essa reunião não é nada. E aí, disposição para se afastar das pessoas que podem dar-lhe conselhos úteis que recebe. E aí vem uma pessoa e fala assim, olha, isso que está acontecendo, você precisa repensar. Aí a pessoa fica irritadíssima e ainda se afasta do grupo, ou afasta das pessoas que tentam ajudá-la. Reagir mal à crítica das comunicações que recebe. Por mais que a gente tenha um ego inflado, e que às vezes não é bom ser criticado, mas a gente precisa de levar isso para o bem. A gente precisa de ter a confiança que nós somos aprendizes, que a gente é passível de errar, que coordenador pode desequilibrar e precisar de tratamento, que ninguém está acima dos outros. Que a gente acha assim, a gente olha num grupo e fala assim, fulano, beltrano desequilibrado, fulano, beltrano equilibrado, tal. E a gente rotula as pessoas. E não é assim. Necessidade incessante e inoportuna de escrever ou de se manifestar por outro tipo de mediunidade. Pessoa, na questão da psicografia, né, que é toda hora que sente, nossa, o espírito está falando aqui que quer escrever. Tira você do trabalho, tira você das coisas, achando que aquilo é. Isso não pode. Ou de manifestar por outro tipo de mediunidade. Tem médium que fica assim, eu passei a semana inteira com o espírito. Eu preciso deixar ele passar na reunião. E muitas vezes ele dá uma, dá duas, dá três, e só ele monopoliza as comunicações porque ele estava passando mal, porque ele estava precisando. Gente, se a simples manifestação resolvesse o problema da obsessão, a gente pegaria os doentes de transtorno mental da casa de Eurípides, botava na mesa e falava assim, incorpora, gente. Porque lá tem uma maioria de médium. Aí a gente sarava eles. Ai, meu Deus, desculpa. Aí a gente curava. Vocês acham, sinceramente, que só incorporar basta? Claro que não. E muitas vezes eu estou com o espírito lá, que quer passar uma mensagem, mas não é a hora, eu já manifestei, eu preciso deixar que o grupo também participe, e naquele momento eu entro em prece, peço encaminhamento, peço auxílio e confio que a equipe espiritual me ajude. E pronto. Não é obrigatório.
Porque se médium for manifestar todo o espírito que ele percebe na reunião, ele não vai dar 3 manifestações, ele vai dar 10. Porque qualquer hora ele vai ficar se conectando com qualquer espírito que apareça. Porque o que mais tem numa reunião mediúnica é espírito. Constrangimento físico qualquer que domine a vontade do médium e o force a agir ou falar contra a própria vontade, ruídos e perturbações persistentes ao redor do médium, dos quais ele é a causa ou objetivo visado. Isso aqui acontecia muito nas questões das manifestações físicas, né? Outra coisa, para terminar, que é uma dificuldade, falta de fraternidade entre os companheiros do grupo. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, que os espíritas se odeiam fraternalmente. Eu achei engraçado. Mas eu acho que em algumas situações até cabe. Porque, aparentemente, a gente chama todo mundo de irmão, né? E a gente acha que gosta de todo mundo. Mas como é bom quando aquela pessoa do grupo não vem, né? E aí aquela pessoa que a gente não gosta, não vai com a cara dela, porque ela realmente tem os mesmos defeitos que eu, porque a gente sabe que a gente projeta, enxerga no outro que eu tenho. Aí a pessoa chega na gente e fala assim, olha, eu acho que eu vou sair do grupo, porque tá difícil de vir. Aí a gente com aquela cara de samambaia, fala assim, meu irmão, eu acho bom mesmo, que é tão difícil para você vir, né? Lá no centro, lá perto da sua casa, né? Nossa, mas a gente vai ficar tão triste você sair. Com essa cara, assim, de... E no fundo tá assim, graças a Deus. Porque a gente realmente não gosta de todo mundo do grupo da mesma forma. Mas é necessário que dentro da reunião mediúnica eu mantenha um clima de fraternidade e respeito, tentando aceitar cada um como é. Então, esses relacionamentos superficiais entre os membros do grupo mediúnico, essa falta de confiança nos outros, a gente pensa 300 vezes em falar alguma coisa no grupo com medo das pessoas se ressentirem, porque não confia. A gente pensa 300 vezes antes de falar alguma coisa num grupo mediúnico, porque se eu expor o meu problema, o que eles vão pensar de mim? E, na verdade, o grupo mediúnico era para ser uma segunda família, onde todos confiassem em todo mundo. Todo mundo falasse assim, olha, pode contar com a gente. Para que a gente pudesse falar dos nossos problemas, da nossa dificuldade. Porque, às vezes, eu sou espírita e tenho um filho problemático, viciado em drogas, ou que está preso. E eu não conto para ninguém, sabe por quê? E o medo das pessoas olharem para mim e falar assim, você não levou para evangelização, não? Você não levou para o culto no lar? Uai, cadê o seu exemplo em casa? A gente tem medo de falar dos nossos problemas na reunião para as pessoas do grupo e alguém falar assim, mas isso está acontecendo com você porque você fez alguma coisa na encarnação passada. Você está sofrendo não é em vão, não. Esse câncer que você está, no mínimo, sabe lá o que você não fez. Eu falo, então não fala nada. Ou então... eu estou com um processo difícil, chego no grupo e não falo nada com medo de me taxar de obsediada. Eu me lembro o caso de uma menina, que ela disse que frequentava um grupo em Goiânia, e ela disse que o namorado tinha terminado com ela tinha perdido o emprego, e ela estava muito mal e foi para o grupo mediúnico acabada, triste. Ela precisava de conforto do grupo. E o coordenador falou, você está obsediado, que olha o jeito que você está, olha a sua vibração. E botou ela para o tratamento, sem nem conversar com ela. Ela não voltou mais. Ela falou, não era isso que eu estava precisando. Dificuldade em ouvir e aceitar o outro. A gente já se irrita quando a pessoa, porque a gente rotula, então a gente já se irrita quando alguém vai colocar alguma coisa. Aceitar é tão complicado... porque as pessoas são diferentes umas das outras, mas no fundo, tem um pouco de todos os defeitos e todas as virtudes. Depende para o que você quer olhar mais. Porque se eu começar a olhar para o egoísmo que existe em todo mundo, eu vou ver bastante. Mas se eu começar a olhar e selecionar a bondade e a disposição que existe em cada um de servir, eu também vou achar. Então é preciso que a gente mude o olhar. Essa competição entre os participantes, aquele negócio assim, o médium que aparece mais,
o esclarecedor, o coordenador que é o queridinho. E fica, muitas vezes, aquela pessoa, você fala assim, o que eu vou fazer naquele grupo? Eu não sou nada lá. O povo nem dá falta. Porque espírita, muitas vezes, por respeitar o direito do outro, a gente acha que é respeitar. Ele nem liga para saber por que a pessoa não vai. E quando liga, já é assim, cadê seu compromisso mediúnico? Está faltando demais. Você nem pergunta o que está acontecendo. Às vezes a pessoa está passando uma dificuldade enorme, até financeira. Eu já vi pessoas que falaram assim, eu não fui porque eu não tinha dinheiro para pôr combustível. Porque eu não tinha dinheiro para o CITPAS. E o grupo nem sabe que a pessoa passa por isso. É necessário que o grupo se encontre fora da reunião mediúnica para bater papo. Kardec falava da sala de conversa, não é dentro da reunião, mas é para bater papo, para se conhecer. Porque até na hora do esclarecimento isso vai ajudar muito. Porque quando eu ver que o médium está passando muito de uma característica e eu o conheço, eu falo, eu sei que é muito dele que está aparecendo. Mas é preciso que a gente se reúna para conhecer. Faça reuniões. Nós fizemos, a gente lá no nosso grupo, de vez em quando a gente se reúne. Como a gente, a maioria não bebe, não sai para festa assim, não porque não pode. É porque a gente às vezes fica muito complicado, né? Aí, esses tempos atrás, a gente fez uma festa Túnel do Tempo. Aí a gente vestiu de anos 60. O Aston pôs uma peruca Black Power, para vocês terem uma ideia. Eu só não mando a foto para vocês, porque eu acho que ele vai brigar comigo. Mas nós colocamos anos 60, anos 70, anos 80, e nós dançamos, até que o porteiro lá do meu prédio falou assim, tá na hora de vocês acabarem a festa. Era depois da meia-noite já. As minhas pernas ficaram doendo 2 dias. Mas foi ótimo. Cada um levou salgadinho, biscoitinho, refrigerante e suco. E nós nos divertimos e rimos juntos e conversamos. A gente, quando um falta, eu estou na coordenação geral, não na prática, eu sempre passo uma mensagem, está tudo bem, o que está acontecendo com você, estou sentindo sua falta. Não para cobrar. As pessoas precisam de saber que elas são importantes no grupo. O coordenador tem esse dever e os demais membros também. Eu falo que espírita ele não faz fofoca, né? Ele pede vibração. E na vibração ele conta tudo. Então, às vezes chega uma pessoa e fala assim, fulano, põe o nome da fulana aí no caderno, porque ela está passando por um problema, e a gente, em vez de só colocar o nome, pergunta o que é. Porque a gente é muito caridoso, né? Aí a gente fala, nossa, não sabe. E a outro que também adora contar, fala, ó, fulana, marido separou dela, estava com a outra, e a outra é do centro também, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a gente, como não é fofoqueiro, a gente liga para outra pessoa para pedir mais vibração, né? Porque o caso é sério. Aí a gente não fofoca, a gente só explica o problema. Aí, porque a outra pessoa também não pergunta, fala assim, o que foi? Fala assim, não, sabe o que foi? Aí fica um tanto de vibração, gente. E aí depois todo o centro está sabendo do caso e a fraternidade foi embora. É vital que o grupo se una, laços de maior, sincera e descontraída afeição. O bom entendimento entre todos é condição indispensável, insubstituível, se o grupo almeja tarefas mais nobres. Não pode haver desconfianças, reservas, restrições mútuas. Qualquer dissonância entre os componentes encarnados pode servir de instrumento de desagregação. É nessa hora que aparece aquela influência e acaba muitas vezes com o grupo. Espíritos desarmonizados sabem tirar partido de tais situações, pois esta é sua especialidade. Muitos deles não têm feito outra coisa, infelizmente para eles próprios, ao longo dos séculos, senão isso, atirar as criaturas umas contra outras, dividindo para conquistar. Emmanuel nos diz que o médium sem evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentares da Terra. Pode ser um profissional de nomeada, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Médium sem evangelho não pode ser mediunidade com Jesus. E é isso que a gente veio conversar aqui. Nós vemos tantas coisas tão belas na reunião mediúnica, coisas que nos tocam tão profundamente.
história que nos fazem repensar o nosso dia. Nós somos os maiores beneficiados de uma reunião mediúnica. A gente acha que vai para lá para ajudar e a gente sai lá com tanta lição, com tanta bênção, refletindo sobre a nossa vida, refletindo que a gente, quando desencarnar, não gostaria de estar passando pela mesma dor que aquele espírito está passando. E precisamos de mudar a atitude agora. Para terminar, eu me lembro de um caso que aconteceu na nossa reunião que eu achei tão fantástico. Um espírito jovem, muito revoltado, acho que desencarnou muito jovem, desses de torcida organizada, que briga e bate, não sei o que e tal. Chegou lá, o que eu estou fazendo aqui? E não me solta, porque cadê meus companheiros, cadê meus amigos? E questionando e tal, e não queria aceitar, porque ele era jovem, ele queria continuar participando da torcida, ele queria participar das coisas, era um menino mais pobre e revoltado. E aí, ele olhou e viu uma senhora. Ele falou assim, quem é? Peraí, quem que é essa? Não estou acreditando que é a Dona Maria. E a Dona Maria foi chegando perto dele. Ele falou assim, eu não estou acreditando. Aí ela falava com ele, meu filho, vem, eu vim te buscar. E ele falou assim, eu não acredito que foi só por aquele dia. E ele lembrou, o espírito, que apesar de jovem, bagunceiro, ele havia passado, tinha uma senhora, a Dona Maria, era uma moradora de rua. E ele tinha passado com os amigos num carro velho e parou e viu a Dona Maria deitada no chão numa marquise de uma loja. E aí ela tinha uma lata lá, foi com os amigos comprar marmitex para ela. E ele não só entregou o marmitex, passou quase a tarde inteira conversando com a Dona Maria. E ele e os amigos sentaram do lado e começaram a bater papo com ela. E começaram a rir. E ela sentou. E talvez por aquele período, ela se sentiu gente. E a gratidão dela foi tão grande a eles, que ela foi socorrê-lo por causa de um dia. Vamos repensar a nossa vida. Muito obrigada, espero que eu tenha trazido algumas informações para vocês. Bem, encerramos a primeira parte do nosso seminário. E o intervalo agora de 15 minutos para a gente esticar as pernas, tomar um lanchinho, né? Cafezinho, mas acho que café não, tem refrigerante. Então fiquem à vontade. Quinze minutos, gente.